nós estamos aqui hoje para falar sobre o Google Forms. Então, a gente vai começar falando sobre ele já de cara para a gente poder entender como ele funciona. Então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui específica dele agora. E, embora nós vamos falar do Google Forms, eu vou começar apresentando o nosso Google Drive, porque a gente vai trabalhar com o Google Forms dentro do Google Drive. O Google Drive, gente, é o local onde vão ficar todas as informações que vocês vão construir, que vocês vão criar, os arquivos, as apresentações, os slides, os formulários, e mesmo todos os arquivos que vocês vão ter do Classroom, eles vão ficar dentro do Google Drive. Então, não tem como a gente não falar de Drive para poder fazer essa orientação para vocês. Para chegar no Drive, vocês estando logado na conta, basta que vocês acessem esse sinalzinho aqui, que alguns chamam de brigadeiro, outros de jogo da velha, outros de quadradinhos, enfim, tá? E localizem o Drive. Então, o Drive, eu costumo dizer, a melhor definição dele é o nosso HD que nós temos lá no computador, mas na nuvem. Ele fica disponível para nós em vários dispositivos para acesso. Então, eu vou acessar o meu Drive e dentro do meu Drive, eu vou organizar as minhas coisas. Então, é importante que vocês tenham consciência que essa organização aqui vai ajudar vocês a ter agilidade nos trabalhos de vocês. Então, para ficar fácil, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Formulários, onde aqui dentro eu vou colocar Formulários Mais. Eu vou colocar os meus formulários. Então, a gente tem essa primeira coisa. Vocês têm que dar uma casa para as coisas de planejamento de vocês dentro do Drive, tá? Aqui, para deixar ele bonitinho, eu vou colocar ele numa outra corzinha aqui, para ficar alinhadinho. E vou entrar nele. Então, eu vou construir o meu formulário dentro desta pasta. Assim, toda vez que eu precisar resgatar ele para fazer uma cópia, eu vou saber aonde ele está. Eu vou poder entrar ali e dizer, não, está aqui, eu criei ele aqui. Então, é um caminho para isso. Para construir um novo formulário dentro do Drive, já sabendo onde eu estou colocando ele, eu vou vir em Novo, e dentro do Novo, eu vou descer aqui, ó, em Mais. Então, percebam que vocês vão ter aqui várias opções para criar atividades, e vocês vão ter a opção do Mais Formulário Google. Quando eu entro direto no Mais Formulário Google, ele vai abrir um formulário para mim em branco, da mesma formato que se eu estivesse entrando pelo sala de aula. Ele vai abrir o formulário e a primeira coisa que eu poderia fazer aqui é colocar o nome do formulário. Então, eu poderia colocar aqui, diagnóstico inicial sobre cidadania digital, tá? E aí eu vou começar a construir o meu formulário, colocando os títulos, as informações e os dados que eu quero. Agora, eu quero mostrar para vocês, gente, que a ideia é agilizar trabalho. Então, para isso, a gente sempre vai ter recursos que vão nos dar velocidade. Se eu voltar para fazer o formulário aqui, eu já tenho esse iniciado. Eu posso pegar um modelo, e esse modelo vai me ajudar a ter velocidade para criar ele. Então, eu vou fazer o processo de novo. Eu venho em Novo, eu vou em Mais. Aqui em Mais, eu vou vir e vou dizer que eu quero criar com base em um modelo, tá? Então, vejam que eu fiz o mesmo caminho, só dei uma flechinha mais para o lado e vou abrir aqui. Quando eu colocar que eu quero criar com base em um modelo, ele vai trazer os modelos que eu tenho na minha instituição. Então, eu tenho modelos dentro da minha instituição que eu já criei, que eu uso e tenho personalizado, e eu vou ter os modelos gerais. Esses modelos gerais são os mesmos para todas as pessoas que utilizam o Google Forms. Então, vocês podem abrir modelos prontos dentro do Google Forms que vai agilizar o trabalho de vocês. Por exemplo, um modelo que eu acho que tem muita coisa a ver agora e que agilizaria muito o processo de evidência de vocês que são professores, é esse modelo aqui, ó, de atividade final. Se vocês clicarem nele, ele vai abrir o formulário para vocês com um pré-formulário pronto, como se vocês estivessem fazendo uma cópia, tá? E aí ele já vai trazer aqui uma apresentação visual dele, com título, com uma atividade, e ele já vai colocar as informações aqui, ó. Esse aqui é um modelo bem simples que traz assim, ó. Qual foi o tópico mais importante que você aprendeu na aula de hoje? Você se sentiu preparado para a aula de hoje? Por quê ou por que não? O que ajudaria a melhorar a aula de hoje? A única coisa que eu acrescentaria, se eu fosse professora e quisesse fazer um registro do que eu estou fazendo em ensino remoto aqui hoje, eu viria aqui depois do e-mail do aluno, daria um maisinho aqui e iria acrescentar um campo data, para mim saber de que dia ele está falando, tá? E se eu vou usar isso como uma estrutura de escola, eu poderia até colocar a disciplina, para ele escrever aqui a disciplina. Vejam que com 3 cliques, eu criei um formulário para mim utilizar. Se eu clicar aqui na barrinha do olhinho, eu posso dar um clique aqui e posso visualizar esse formulário, tá? Então, já estou com ele disponível aqui. Eu vou trazendo algumas coisas que vão chegando de vocês, porque o pessoal, a gente tem alguns grupos e o pessoal vai trazendo as dúvidas. E aí, a gente vem uma questão. Nem todos os alunos vão ter celulares tão avançados que vão conseguir baixar todos os aplicativos. Para responder formulário, não precisa baixar nenhum aplicativo. É só mandar o link para a pessoa, tá?
O detalhe é, como a gente vai ter os mundos que são perfeitos e os mundos que são possíveis, dentro de muitos mundos possíveis, a gente não vai ter os alunos que vão ter contas configuradas, vai ser um pouquinho mais trabalhoso isso. Então, a minha sugestão é que no início, vocês comecem trabalhando com os formulários sem vocês restringirem o acesso ao domínio que vocês estão usando. Então, quando eu entro aqui, nesse íconezinho aqui em cima, ó, do lado do enviar, tem uma engrenagem. Quando eu entro aqui, eu vou ter as configurações. Então, se eu entrar aqui, eu vou dizer, ó, restringir os usuários em MIDI, que é o meu domínio, né? Eu não quero restringir isso aqui. Aí as pessoas ficam livres para responder esse domínio. Não vai ter nenhuma dificuldade para responder. E aí eu vou dar um salvar. Nós vamos fazer um teste rápido, só que aqui eu vou deixar as perguntas não obrigatórias. Só para vocês poderem fazer um teste, uns 3, 4 de vocês aí, ou uns 40 de vocês. Eu vou deixar as perguntas como não obrigatórias. Ó, nenhum nome eu vou deixar obrigatório. E eu vou jogar esse Forms para vocês agora. Só para a gente ter um dado de gráfico junto, eu vou simplificar ele. Ó. Eu vou remover essa pergunta, eu não quero. Eu vou remover essa pergunta aqui, eu não quero. E eu vou colocar aqui. Qual foi o tópico mais importante que você aprendeu nas lives? Estou modificando ele, tá? Vou incluir mais uma pergunta e vou colocar aqui. Como você está se sentindo agora? Cansado, motivado, na expectativa, tá? Beleza. Gente, ó, eu vou passar esse formulário para vocês agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cliquezinho no olhinho dele, tá? Eu vou vir aqui, vou selecionar o link que ele me abriu, que é o link de visualização. Vou dar um Ctrl+C nele. Vou vir aqui para o espaço onde eu acompanho vocês pela live e vou dar um Ctrl+V e vou mandar esse formulário para vocês. Vocês vão receber o link dele no chat da live, tá? Então, agora eu estou mostrando como que eu faço para fazer a interação e para estar com vocês aí. Então, eu vou pedir que quem conseguir, abre ele e responda, para vocês entenderem que eu não estou precisando logar. Esse processo é muito simples, o aluno está conseguindo conectar comigo e me dar uma informação. De novo, eu abri um modelo, gente, já para o processo ser mais rápido e mais ágil, e eu modifiquei esse modelo, tá? Então, ele está aqui para mim fazer o processo. Enquanto alguns de vocês vão respondendo, se puderem, porque depois a gente volta nele, eu vou seguir com o processo aqui, nós vamos pegar um outro modelo agora. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou vir em novo, vou vir aqui no íconezinho, vou pegar aqui com base em um modelo, e eu vou pegar um outro modelo. Quando eu pego o modelo, eu posso pegar modelos que vão ter vários tipos de pergunta, e eu posso pegar modelos que vão ser com perguntas simples também. Agora eu vou pegar essa avaliação do curso aqui, tá? Vou trazer esse modelo para mim. Todos os modelos e o formulário em branco funcionam da mesma forma. Eu vou ter as opções para mudar a configuração, layout dele aqui em cima, eu vou ter o olhinho, eu vou ter a configuração, eu vou ter o espaço para enviar ele, o espaço das perguntas e os espaços das respostas. Nesse caso aqui, ele trouxe algumas perguntas para mim que são de avaliação. Então, eu posso utilizar esse modelo que está aqui para fazer diagnóstico, porque eu também posso fazer diagnóstico. Então, eu poderia vir aqui e mudar essas informações pedindo para o meu aluno. Como está o seu comportamento durante a quarentena? Em relação a organização para estudo, cumprimento das atividades, realização de estudos voluntários, realização de preparação para o Enem. Então, poderia colocar aqui e pedir para eles as atividades que eles estão. Então, gerar um formulário é muito simples dessa forma. Ok, entendemos. Mas vamos voltar um pouquinho e criar um do zero para a gente tirar as dúvidas dos processos de novo. Tá? Então, eu vou aqui, a gente vai trabalhar com isso para poder ajudar vocês. Vou criar com base em um modelo, e agora eu quero saber a realidade de vocês. Não, perdão, não quero criar com base em um modelo, quero criar sem base no modelo. Vou voltar aqui, vamos de novo. Agora eu quero criar um em branco, tá? Então, vou clicar em cima dele e eu quero criar um em branco. Nesse formulário em branco, eu vou colocar duas perguntas. Como a gente já viu no outro vídeo, quem não assistiu, eu explico de novo, eu posso ter as minhas perguntas prontas num documento que agiliza a minha elaboração. Então, eu copio aqui o descritivo da pergunta e, para agilizar, eu copio na sequência as respostas que eu quero que tenha, tá? Então, nós vamos fazer mais uma interação e eu quero que vocês também respondam essa interação para mim saber o nível do uso de vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, diagnóstico sobre o Forms, tá? Lembram que eu tenho o título do formulário aqui e o nome do formulário aqui. Pessoal, isso é importante. Se vocês não colocarem o nome certo, vocês não vão se achar depois com os formulários de vocês. Então, tenham os nomes dos formulários certos, tá? Aí eu vou pegar... então, eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta de múltipla escolha. Ela já está aqui, que é com as bolinhas, onde eu vou selecionar uma só.
E agora eu vou criar uma outra pergunta, que é uma pergunta de caixa de seleção, porque eu quero mais de uma opção. Então, eu vou colocar a caixa de seleção aqui, tá? E na caixa de seleção eu vou buscar de novo lá as perguntas, para agilizar, para a gente ganhar tempo, senão eu ia demorar bastante aqui digitando. Eu já trouxe as perguntas prontas. Então, eu quero que vocês me respondam essas duas perguntas aqui, ó, tá? Então, de novo, eu estou montando o meu formulário. O meu formulário, ele pode ser um formulário de diagnóstico, onde eu vou buscar informações e eu não tenho uma resposta certa. Notem que agora nós não estamos colocando gabarito de prova. A gente já vai fazer isso. Eu estou fazendo simplesmente um diagnóstico, tá? Então, da mesma forma, eu vou verificar se esse formulário não está restrito. Então, eu vou dizer que eu quero salvar ele, eu não quero que ele fique restrito, porque vocês vão responder sem estarem restritos. E para encaminhar para vocês, eu vou clicar no olhinho e ele vai gerar aqui. Então, aqui nós temos duas perguntas. Se você já usa o Google Forms e qual é a tua rede? Só tem um detalhe, eu quero usar esse formulário com outra escola também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no meu Drive e eu vou pegar ele e vou fazer uma cópia dele. Porque se eu vou usar o formulário com várias turmas, eu tenho o meu formulário pronto, então a minha recomendação é, aí eu vou renomear esse aqui como modelo, vejam só, estou mudando o nome dele. Então, esse aqui vai ser o meu formulário modelo diagnóstico sobre o Forms. Toda vez que eu quiser usar esse, eu posso fazer uma cópia desse. E esse aqui vai ser o que eu vou usar com o grupo do Conecta, porque eu tenho outros grupos que eu acompanho também e posso usar o mesmo formulário com eles. Então, eu tenho o meu modelo garantido e eu tenho uma cópia, tá, gente? Então, isso é importante, ó. A cópia eu fiz pelo Drive, abri ele, vim aqui, cliquei com o botão direito e mandei ele fazer uma cópia. E aí, eu renomeei ele. Então, o formulário que eu vou passar para vocês é este aqui, tá? Mas antes de passar ele, eu quero ver como é que tá o outro. Vamos ver se vocês responderam. Vou voltar aqui. Que legal, gente, tem 58 respostas, tá? Então, vejam só, como eu não deixei o meu formulário preso a um domínio, vocês conseguiram responder com facilidade. A Janete me gravou o nome dela, porque eu trouxe aqui. A Janete, no início, pediu, o que eu estou fazendo de errado? Então, Janete, a possibilidade é que você tenha, talvez, essa ficado automaticamente marcada, essa opção aqui, ó. Aí, eles vão precisar de um acesso, de uma permissão, ou eles precisariam estar logados para que eles conseguissem acessar, tá? Eu vou entrar aqui nas respostas, gente, ó, e aí eu consigo ver o que vocês me deram de devolutiva, tá? Como eu não deixei nada pronto e era um teste, tá? Vocês me deram as datas aqui, ó, vocês me deram as informações e vocês me deram também um gráfico, tá? Então, olha que legal. Então, eu consigo ter uma devolutiva de vocês e isso a gente pode fazer planejando as coisas da aula, tendo essa interação com os alunos, tá? Muito bem. Agora, para a nossa sequência, eu vou passar esse formulário aqui, que ele só tem essas duas perguntas, e vou dar um minutinho para vocês responder, porque é só clicar e fazer a resposta mesmo, tá? Então, de novo, eu vou voltar ali, vou colocar o linkzinho aqui no nosso... Para responder, gente, é só vocês clicarem no link que eu disponibilizei aqui dentro do chatzinho da nossa live. Vocês clicaram em cima, tá? É só você clicar em cima, você vai entrar, ok? É importante que a gente entenda, gente, que assim, ó, nós temos que pensar no plano A, no plano B e no plano C. O ideal é que todos os alunos tenham a conta da escola no seu celular, que consigam entrar pelo Classroom e consigam responder o formulário por lá. Mas essa realidade não vai ser uma realidade de todos os alunos. Então, vocês podem fazer, no início, o processo mais aberto, até que os alunos vão estando todos com vocês, e aí vocês vão fechando, vão fazendo esse contexto acontecer dessa forma, tá? Então, eu larguei aí o outro formulário, eu peço que vocês respondam ele, tá? Pra gente... Olha só, eu não saí do formulário ainda. Se vocês acompanharem a live, vocês vão vendo que tá bipando ali, ó, os números que estão entrando de vocês, ó. Eu tô com 78 respostas, eu tô visualizando ali, ó. Eu criei com vocês, gente. Eu fiz o formulário, eu liberei os dados para vocês e eu criei com vocês. Então, tem 91 pessoas que responderam, que estão ali, que responderam já o formulário para nós. Eu vou ter uma estimativa... No universo de 30% do grupo, é uma excelente estimativa da resposta que eu tenho. Queridos profs, pensem para muito além da questão da pandemia. O quanto essa ferramenta ajuda a fazer pesquisas em sala de aula, tá? Então, aqui o gráfico vai se montando... Ai, que massa isso! O gráfico vai se montando conforme vocês vão me dando os dados, tá? Então, aqui a gente já tem um grupo percentual aqui. Tem uma pessoa que está aqui assistindo, que bom que tu está aqui, não sei quem é a pessoa, mas a gente sempre aprende e pode ajudar os outros, tá? Tem pessoas que não conheciam o formulário, a maioria, gente, que bom, muito bom isso, 37 pessoas, tá? Temos aqui 13 pessoas que já exploram relativamente bem e 21 pessoas que têm algumas dificuldades.
Vejam que é muito prático de eu ter o retorno disso. Outra coisa que é importante quando a gente está usando o formulário como ferramenta pedagógica é que esse dado que eu tenho aqui, ó, veja o gráfico é automático. Se eu clicar nesse íconezinho aqui, ó, eu posso copiar esse gráfico e levar ele para qualquer ferramenta. Então, eu posso copiar esse gráfico aqui, ó, e levar ele, por exemplo, vou fazer isso, para nossa apresentação, tá? E eu posso colocar ele aqui, ó, antes do nosso slide, que eu vou voltar para ele depois, da nossa... Olha só, gente, eu vou fazer isso aqui, não estava planejado, mas vamos lá. Eu vou colar aquele gráfico aqui, tá? E vou deixar esse gráfico aqui, ó, tá? Nesse caso agora, ele não está atualizado. Eu poderia ter uma forma para ele fazer a atualização automática. Mas só para a gente entender o quanto facilita o trabalho. Então, da mesma forma que agora a gente vai ver o processo de correção, eu tenho a facilidade do formulário para fazer o processo de diagnóstico para pesquisas, ok? Lembrem-se que vocês podem ir colocando as perguntas sobre o que vocês tiverem dúvida do formulário aqui no chatzinho também da nossa live, tá? Então, a gente entendeu como é que a gente pode criar esse processo. E agora, a gente vai dar um passinho a mais para verificar algumas outras perguntas e entender, junto com o formulário, alguns conceitos desse mundo do Google for Education também. Nesse caso agora, eu vou criar um novo formulário e eu já vou pegar um modelo que está preparado para teste. Ele já vem com o gabarito ativo. Então, eu vou vir aqui, vou vir com base em um modelo e escolhendo aqui com base em um modelo, eu vou escolher a opção avaliação, tá? Então, quando eu escolher a opção avaliação, ele já vai trazer um modelo para avaliação, tá? Nesse caso que eu estou trazendo um modelo para avaliação, gente, ó, ele já me trouxe ele configurado do jeito que eu quero, já me trouxe o espaço para o nome, para o e-mail, tá? E já me trouxe as perguntas de uma forma configurada para mim aqui, ó, tá? Para agilizar, para mim não precisar ficar mudando as perguntas, eu vou excluir elas aqui e vou criar as minhas mesmas. Para excluir, é só eu clicar em cima, o que eu não quero, eu clico na lixeirinha e vou tirando aqui. Eu vou pegar a estrutura que ele me deu e, a partir disso, eu vou fazer as minhas perguntas, tá? Vou deixar o nome e o e-mail, beleza? E aí eu vou criar uma pergunta nova. Como eu disse, a gente sempre vai agilizar o tempo aqui. As minhas perguntas estão aqui. Então, eu vou colocar a primeira aqui, ó. Tá? Então, eu vou copiar a pergunta. Para quem ainda tem dúvida disso, eu posso trazer a pergunta, que é o enunciado, e depois eu vou copiar as respostas, tá? Então, eu vou trazer aqui as respostas para mim poder copiar elas também de uma vez só. Poderia estar criando e escrevendo tudo aqui. Eu só quero agilizar para a gente ter o tempo das atividades que estão ali. Vejam que, como eu peguei um modelo que já tem nota, ele já trouxe para mim, enquanto eu estou fazendo a pergunta, a opção de chave de resposta, tá? Para quem ainda não entendeu, não mexeu com o teste, para eu saber se o formulário está configurado para teste, para ter gabarito automático, novamente eu vou lá em cima na engrenagemzinha, clico nele, vou em testes e vou dizer que eu quero criar um teste. Essa configuração que já vem pronta, tá, gente? Criar um teste. O que eu sugiro para vocês no início? Que vocês sempre confiram, não deixem restrito aos usuários do domínio. Vou insistir nisso no início, gente. Depois que vocês estiverem usando integrado ao Classroom, ok. Mas no início, para que isso não gere problema para vocês e vocês possam ter a devolutiva do aluno, desmarquem aqui. Coletem o endereço de e-mail para você saber quem está respondendo e poder bater essa informação. E limitem a uma resposta se for prova, tá? Dá um salvar. Deixa eu só voltar lá, se eu não estou falando bobagem. Isso aí. Dá um salvar. Essas ferramentas mudam muito rápido. Eu já passei por situações onde preparei uma formação de noite e quando fui dar na manhã, a ferramenta tinha mudado. Então, a gente sempre tem que dar uma verificada, tá? Muito bem. Tem a pergunta aqui. Então, como eu já estou com a atividade configurada como uma prova, eu já vou vir em chave de resposta, já vou dizer que essa pergunta vale 1 ponto e já vou dizer aqui, ó, no Google Documento está disponível o histórico de versões. O que é possível fazer através dele? Identificar qual foi a participação do aluno em um determinado trabalho. Beleza. Então, já coloquei uma pergunta, ela já está pronta aqui. Vou elaborar outra, tá? Então, vamos lá. Vou pegar para cá. Agora, aqui. No Google Sala de Aula, quais são... Então, o que eu posso fazer no Google Sala de Aula? Então, no Google Sala de Aula, você pode. Aí, eu quero que vocês selecionem as opções aplicáveis. Só não pode colar depois se vocês forem responder, tá? Porque vocês estão vendo o gabarito, tá? Então, aqui eu vou colocar caixa de seleção. Aí, eu vou buscar... Olha só, gente. Quando eu mando ele marcar mais de uma opção, ou eu escrevo quais, o próprio Forms já vai sugerir para mim qual é o tipo de pergunta que eu tenho. Então, nós temos as perguntas. Caixa de seleção, quando tem mais de uma resposta correta. Múltipla escolha, quando é uma única resposta. Parágrafo, quando é um texto grande, eu quero que ele me dê uma ideia, que ele me expresse até pode ser uma redação, se eu quiser. Resposta curta é uma resposta curtinha.
Lista suspensa, são várias informações. Por exemplo, eu poderia ter aqui dentro uma lista suspensa com todos os municípios, pedindo qual é a sua cidade. Se eu deixar visível, fica muito grande. Então, ele fica escondidinho e só aparece quando eu dar um clique, tá? O upload a gente vai ver numa outra live, que é um momento específico para ele, e daqui um pouquinho a gente vai falar sobre as grades, ok? Então, aqui nós estamos trabalhando agora com caixa de seleção, que é uma resposta e segue o padrão ABNT, múltipla escolha, uma só, caixa de seleção quadradinho, mais de uma resposta ativa. Então, de novo aqui, ó, no Google Sala de Aula, o que eu posso fazer? Aí eu vou clicar na chave de resposta, vou dizer que vale 1 ponto. Eu não posso gravar aulas online no Google Sala de Aula, isso eu faço com o Google Meet. Eu posso enviar avisos para a turma, tá? Eu posso atribuir trabalhos e recolher trabalhos dos alunos, e eu posso disponibilizar materiais didáticos, tá? Então, eu criei aqui meu gabarito. Vejam que eu estou construindo uma avaliação sobre o nosso conteúdo e fazendo a revisão com vocês junto do que a gente precisa entender, do que a gente precisa ter de conhecimento nessa parte do Forms, e do Google Classroom, e do Google Sala de Aula, e do Google Forms, e do Google for Education. Vou criar mais uma perguntinha. Agora eu copiei tudo junto, copiei tudo, o enunciado e as perguntas. Quero ser mais rápido. Copiei tudo e joguei para cá. O enunciado eu quero para cima. Então eu dou um Ctrl X nele aqui, passo para cima e tiro esse xizinho aqui, ó. Tá aqui a minha pergunta. Para assistir vídeos no YouTube, essa aqui vale 1 pontinho também. Não é possível mudar a velocidade do vídeo? Posso aumentar ou diminuir a velocidade? Posso aumentar ou diminuir a velocidade de um vídeo. Se a Maide fala muito rápido e eu quero olhar o vídeo dela de novo, eu posso acessar o vídeo dela e dizer que eu quero que ela tenha uma rotação um pouquinho menor, porque eu quero um pouquinho mais devagar. Nas lives, a velocidade é alta mesmo, porque a gente não está fazendo uma formação, a gente está fazendo uma explanação, que é um pouquinho diferente, tá? Muito bem. Agora nós vamos vir aqui e vou criar mais uma perguntinha. Então, vou botar mais uma aqui. Vejam, gente, que se eu, professor, tenho o meu processo organizado, é mais rápido para mim construir. Vocês estão vendo que nós vamos construir uma avaliação sobre o Forms aqui em poucos minutos, porque eu já tinha o processo pensado, eu já tinha isso construído lá, tá? Então, aqui, para acessar e analisar as revisões em um Google Documento, onde é que a gente vai? Então, chave de resposta, isso aqui vale 1 pontinho também, e a gente vai lá em menu arquivo, histórico de versões, ver histórico de versões. Então, eu estou construindo esse formulário com vocês aqui. Beleza. Agora, eu quero fazer uma pergunta de verdadeiro ou falso, tá? Por quê? Eu quero fazer uma grade. Então, vamos entender o que é uma grade. Vou fazer primeiro uma pergunta para vocês entenderem o processo. Eu poderia vir aqui e fazer uma pergunta de verdadeiro e falso dessa forma. No Google Sala de Aula, se é possível concluir uma tarefa se o aluno anexar um documento que está no Google Drive, verdadeiro ou falso? Daí eu poderia botar aqui, ó, verdadeiro ou falso. Seria uma forma de eu fazer isso, tá? Ok? Agora, eu quero fazer mais uma pergunta com verdadeiro e falso. Eu posso duplicar essa pergunta. Então, tem o recurso de eu duplicar as perguntas. Vejam que eu posso duplicar, porque daí eu já tenho a mesma estrutura. Eu vou mudar só o enunciado. Então, eu vou pegar outra pergunta, que é a mesma coisa, vou copiar ela e vou trazer para cá. Então, essa opçãozinha de cópia, gente, vocês podem duplicar imagens que vocês têm, tá? Então, essas perguntas que vocês têm, essas perguntas vão ajudar vocês a ter agilidade. Vamos dar uma espiadinha para ver como é que tá ficando, só para a gente ter uma ideia? Então, tá aqui, ó, tá a minha avaliação, tá? Eu botei o nome, botei o e-mail, aqui tá a pergunta de múltipla escolha, de caixa de seleção, de múltipla escolha, e eu tenho 2 perguntas de verdadeiro ou falso. Agora, queridos profs, imaginem que vocês vão precisar imprimir esse formulário. Essa é uma ótima sacada. Eu não tenho todos os alunos com acesso à internet, e eu quero usar o mesmo formulário. O que eu faço? Eu venho nos 3 pontinhos aqui, ó, e eu vou em imprimir. Aí ele vai possibilitar que eu imprima essa mesma formato, bem bonitinho, para me entregar para os alunos que não têm acesso, que eu preciso mandar o impresso. Para reduzir custo, vocês podem botar em 2 folhas, tá? E aí a gente aprende a otimizar. Imagina que vocês vão fazer 10 perguntas de verdadeiro e falso. Então, é aí que entram as grades, gente, tá? Eu vou cancelar aqui a impressão. É aí que entram as grades. Então, em vez de eu fazer várias perguntas que têm as mesmas respostas, eu vou trabalhar com uma grade. E aí vocês vão entender a diferença. Então, eu venho no maisinho e eu vou ter aqui uma opção de trabalhar com grade de múltipla escolha. O que é uma grade de múltipla escolha? Eu vou ter a pergunta, o enunciado da pergunta aqui, eu vou ter linhas e vou ter colunas, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar essas perguntas que estão aqui, ó. O enunciado vai ser, responda com verdadeiro ou falso, tá? Poderia fazer um enunciado mais elaborado, a gente vai ver depois que a gente pode botar imagens aqui no enunciado, dá para botar imagem nas perguntas também, mas eu quero isso, responda com verdadeiro ou falso. Aí eu vou colocar as sentenças que eu quero que a pessoa avalie aqui do ladinho, tá?
vou colocar aqui na linha, e o verdadeiro e falso eu vou colocar na coluna, tá? Professores, comecem a pensar sobre isso. O que eu posso fazer na minha disciplina? Verdadeiro e falso. Eu posso colocar assim, preencha com S, SS, cedilhas e as palavras. Aí eu posso colocar a palavra aqui com espacinho e deixar aqui SSZ, SZ, e posso corrigir automático. Eu posso colocar assim, relacione o animal com a sua espécie. Relacione o tempo verbal com a sua conjugação de verbo. Vocês vão combinar a informação que vocês querem na linha com a coluna. Ela não precisa ser só verdadeiro ou falso. Ou vocês podem utilizar para vários tipos de verdadeiro e falso, tá? Da mesma forma, eu vou ter uma chave de resposta. Então, eu vou verificar aqui, ó. No Google Sala de Aula, só é possível concluir uma tarefa se eu tiver instalado? Não, isso é falso, tá? Então, eu vou dizer aqui que isso é falso e vale 1 ponto, tá? Essa pergunta. Eu posso dizer quantos pontos vale cada uma das minhas perguntas, tá? Deixa eu só verificar aqui, porque eu vou dar um concluído aqui. Esse aqui é um bugzinho dele, tá? Eu preciso sair fora para ver toda a pergunta. Ele não abre aqui para mim toda a pergunta, tá? O uso do Google Documentos, slide, planilha, agiliza e facilita o trabalho do professor? Sim. Então, aqui, esse aqui vai ser sim. Eu já quero ir passando os conceitos, tá? Se o estudante realizar o trabalho em um arquivo criado pelo professor na atividade e esquecer de marcar como concluída a tarefa lá no Google Classroom, não será possível ao professor visualizar o trabalho do estudante? Isso aqui é falso, porque se o professor dá um trabalho colaborativo no arquivo, ele pode acompanhar desde o início, tá? Ele pode fazer desde o início, ok? O Google Classroom não permite o envio de trabalho para alunos específicos. Isso aqui também é falso, porque ele permite. Eu posso mandar o trabalho só para um. E consigo postar atividades em mais de uma turma ao mesmo tempo, é verdadeiro. Então, nós vamos voltar para a chave de resposta. Essa aqui é verdadeira, verdadeira. Essa aqui é falsa, falsa e verdadeira, tá? Então, eu tenho meu gabarito feito do verdadeiro e falso. E a correção vai ser feita de forma automática. Eu tenho professores que eu conheço da língua portuguesa que fizeram simulados fantásticos usando esses recursos que tem aqui, com correções muito rápidas para fazer as atividades ali dentro. Aí vai vir aquela pergunta, e se o aluno colar na internet? Aí, gente, vocês definem o tempo. Vocês vão dizer, ó, eu vou largar isso aqui para vocês disponível em tal horário, podem botar no grupo do WhatsApp. Gente, tá agora, é 20 minutos para vocês responder, é 1 hora. Terminou, vocês vêm nas respostas e digam que vocês não estão mais aceitando as respostas, tá? Então, vocês conseguem visualizar e finalizar esse processo que tem ali. Muito bem. Então, a gente criou aqui uma grade de múltipla escolha para vocês trabalharem com um processo disso aqui. Vamos ver como é que fica para responder? Vamos lá. Sempre que a gente quer visualizar, damos uma espiadinha no olhinho. Aqui no olhinho, gente, se eu vier para cá, então ele vai ter para mim aqui as opções, ó. Ele está trazendo aqui para mim e vai trazer o verdadeiro ou falso. Aí o aluno vai vir aqui e vai preencher para mim de acordo com o que ele acha. Aqui nós estamos usando 2 colunas e estamos usando 5 linhas, tá? Eu posso usar quantas eu quiser. Eu posso organizar isso da forma que eu quiser. Novamente, se eu quisesse que vocês respondessem esta pergunta, eu simplesmente iria clicar no olhinho, copiar o link e passar para vocês o link. Esse link pode ser feito pode ser passado pelo grupo do WhatsApp, pode ser passado pelo Classroom, pode ser passado por um e-mail, pode ser gerado um QR Code, tá? Que se alguém, depois a gente, no outro momento, vai falar também. Tem várias formas de fazer isso, ok? Eu quero criar mais 2 perguntinhas aqui para a gente entender o todo. Então, vamos lá. Nós vamos criar mais uma, tá? E essa também vai ser uma grade de múltipla escolha. Só que agora, a gente vai fazer uma correlação, tá? Gente, vamos lá. Então, a correlação é o seguinte, ó. O que eu quero? Eu quero que vocês correlacionem, ó. Então, aqui, ó. Correlacionem a ferramenta com a sua utilidade. De novo, olhem que isso aqui, se vocês, professores, fizerem uma avaliação bem organizadinha, dá um trabalhinho para os alunos pensar e responder. Eu vou colocar as ferramentas que eu quero aqui, tá? Então, aqui eu quero essas ferramentas na linha, e na coluna eu quero a função delas, tá? Então, vamos lá. Ok? Vou colocar aqui e vou colocar aqui a informação. Gente, de novo, eu repito isso. Se vocês tiverem as coisas de vocês organizadas, se vocês tiverem as coisas na nuvem, tragam os documentos que vocês têm no Word para o Drive de vocês, coloquem no Google Documentos, abram isso, vai ficar muito mais prático, mais ágil para vocês poderem trabalhar com esses mundos interligados, tá? Olha só, agora eu tenho uma correlação. São várias linhas e várias colunas. Eu vou visualizar de novo, tá? A nossa net aqui está um pouquinho devagar, mas está indo. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu vou relacionar de novo. E aqui embaixo tá aqui, ó. Correlacione a ferramenta com a sua utilidade. Comecem a pensar, porque cada um de vocês vai ter a possibilidade de pensar no que vocês podem fazer. Então, eu quero aqui, ó. Eu quero trabalhar. O que faz o Google Drive? Ah, reuniões online. O que faz o slide? Vejam que da forma que eu deixei, ele me permite eu responder a mesma opção para vários. Eu posso ter uma pergunta onde isso é verdadeiro. Eu posso ter assim, só que daí eu não vou correlacionar. Eu vou relacionar. Professoras de português, me ajudem aí. Relaciona a ferramenta com a sua utilidade.
Relacione o verbo com o seu tempo verbal. Então, eu podia ter ali brincar, correr, amar, e aí eu posso ter o tipo do verbo lá, futuro do pretérito, presente, posso ter vários no presente. Eu posso ter a relação. A correlação vai existir quando eu tiver apenas uma resposta em cada coluna, em cada linha. Então, eu não posso ter duas aqui juntas. Nesse caso meu, é uma correlação, porque cada uma dessas tem uma resposta, tá? Eu tô vendo o pessoal colocar aqui, ó, matemática a mais complicada para usar. A matemática, gente, o que vocês vão ter que fazer, ela é diferente, sim. Vocês podem fazer um form para corrigir automático, e a gente vai ver isso num outro encontro, tá? Vocês podem utilizar os uploads para vocês terem os comprovantes do desenvolvimento do cálculo pelo aluno, porque a matemática exige que ele te entregue o cálculo matemático, tá? Então, a gente vai ver isso quando a gente falar sobre a live, quando o Forms ajuda nessa questão de entregas de trabalho, porque são duas coisas, a matemática eu preciso do cálculo junto, né? Então, tem uma forma também de visualizar isso. São ideias, gente. Uma das grandes habilidades que nós precisamos desenvolver para esse século é a criatividade. E a grande aplicabilidade das ferramentas não é o uso nu e cru delas, é como eu penso em fazer os processos. Então, eu tenho que ter criatividade para criar as coisas de uma forma diferente, tá? Vou voltar para a avaliação. E como eu disse para vocês, eu quero forçar que, neste caso aqui, seja apenas uma linha e uma coluna, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que eu quero exigir uma resposta por linha. Vou clicar nos 3 pontinhos e vou dizer que eu quero limitar a uma resposta por coluna. Queridos profs, esses 3 pontinhos e essa engrenagem, essa roda dentada, vai acompanhar vocês para o resto da vida de vocês. 3 pontinhos. Se a gente virar isso, é reticências. Tudo que eu não estou enxergando e que eu preciso fazer, eu vou colocar ali, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui, tá? Aqui embaixo, gente, ó, nos 3 pontinhos que vocês têm aqui, vocês vão clicar para definir as propriedades da pergunta, ok? Se vocês querem fazer com as outras perguntas, vocês podem fazer as mesmas coisas. Vocês podem vir na pergunta e dizer para ela, ó, eu venho aqui nos 3 pontinhos, eu posso ordenar as opções aleatoriamente, a gente já tinha visto isso no outro vídeo, mas com certeza algumas pessoas talvez não estavam lá, eu posso ordenar as opções aleatoriamente, ou eu posso tornar a pergunta obrigatória. Todas as perguntas, a gente vai ter essas configurações delas aqui embaixo, ok? Todas as perguntas vai ter as configurações delas aqui embaixo, tá? Muito bem. Considerando que a gente usou o nosso falso e verdadeiro em grade, eu vou excluir agora aquelas 2 perguntas que eu tinha colocado para explicar para vocês o processo inicial. Então, eu tenho o meu formulário praticamente montado. Por que praticamente? Porque eu ainda quero inserir uma pergunta com imagens, tá? Então, eu quero ainda colocar uma pergunta com imagens aqui dentro. Então, para colocar uma pergunta com imagens, eu vou vir no maisinho, tá? Vou adicionar, ó, ficou lá para cima porque eu estava marcado em algum lugar. Vamos lá ver onde é que ficou. Eu dei um mais, ele criou em algum lugar. Isso vai acontecer, ó, criou aqui no meio. Agora eu quero mover para baixo. Então, eu vou puxar. Beleza, quero deixar aqui, tá? E agora eu vou colocar a pergunta com imagem aqui. E a pergunta com imagem é... Essa é para vocês. Qual das imagens abaixo será sua parceira sempre que você precisar alterar quaisquer configurações dos aplicativos ou no uso dos recursos do Google for Education e de outras ferramentas online? Aí eu vou vir aqui e vou buscar as imagens, tá? Então, de novo, eu já tenho que ter as minhas imagens bonitinhas, preparadas, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar essa imagem aqui. A imagem não tem muito o que a gente fazer, a gente vai buscar ela individualmente, tá? Então, eu vou buscar a primeira, aí eu vou lá no adicionar opção, eu vou buscar a segunda. Vocês podem utilizar imagens tanto nas perguntas quanto nas respostas, gente, tá? Vocês podem usar em qualquer uma das situações. E podem também usar uma imagem solta. E também podem adicionar o vídeo. Esse processo de edição de vídeo e imagem é bem simples. É só clicar em adicionar e colocar. Mas a gente vai ver também para ficar morta todas as etapas aí, tá? Deixa eu botar aqui. Tá? Vou colocar as 4, porque esses ícones que eu coloquei aqui, eles são extremamente importantes para o entendimento de vocês para todo esse processo de fluência digital, porque não é só o Forms, a gente vai sempre revisando, uma live vai emendando na outra e vai nos dando o conceito do todo, tá? Então, olha só, agora sim, o meu formulário tá redondinho, tá pronta a prova que eu queria fazer com vocês, tá? Então, agora, eu posso vir no olhinho e eu posso responder a minha prova. Eu tenho, faltou colocar gabarito na última e na penúltima, né? Vamos lá. Vamos deixar assim que a gente já tira mais uma dúvida junto. Eu vou responder ela agora, tá? Então, eu vou responder aqui rapidinho, tá? Olha só, como eu peguei um modelo, ele já validou e já tá vendo que meu endereço não é endereço de e-mail. Isso tá lá na validação da pergunta. Depois eu mostro onde é que tá. Então, eu vou ter que botar um endereço de e-mail válido. Isso é validação dos dados, gente. Queridos profs, para quem fazia isso há uns 12 anos atrás, a gente tinha que programar um monte. Hoje, isso tudo são cliques. Eu concordo com vocês que são muitas coisas para lembrar, mas o processo é muito simples, tá? Só é a quantidade de coisas que a gente precisa lembrar, tá?
Aqui, então, eu vou responder de forma aleatória, só para a gente ganhar tempo, porque eu pedi para embaralhar tudo aqui, tá? Então, ó, tô respondendo as perguntas, quero só mostrar para vocês. O verdadeiro e falso, gente, ó, não tem aquela correlação, porque, inclusive, eu preciso que sejam várias perguntas numa mesma coluna. Então, ela é uma opção de relação. E este aqui é uma correlação. Então, significa que eu preciso responder uma em cada linha. Ó, se eu não responder uma em cada linha, ele vai dizer para mim, ó, não selecione mais uma resposta por coluna. Então, eu preciso responder uma em cada linha, tá? Aqui ele vai colocar para o ladinho, apareceu a barra de rolagem aqui, ó, e eu vou colocar aqui. Isso é um detalhe que vocês têm que ver. Os alunos eles podem se perder um pouco nisso também. Professor, não está completa a tua prova. Então, olhem na tela ali, ó. Ele vai botando uma barra de rolagem embaixo, daí eu rodo para baixo ou rodo para cima, tá? Então, isso pode acontecer quando vocês fazem uma prova mais elaborada, mais densa, com mais conteúdo, tá? E aqui eu estou trazendo agora qual das imagens abaixo será sua parceira sempre que você precisar. Esses 4 ícones aqui são ícones essenciais que vocês vão usar sempre. O primeiro é o ícone do link, que é o link que vai identificar sempre quando vocês precisarem o link. O terceiro aqui é o link que vocês vão trabalhar com compartilhamento com as outras pessoas. O nosso opções de mais, onde é que estão as outras coisas, as configurações que estão escondidas, as coisas que estão ali. E as nossas configurações de aplicativo, que é a roda dentada, tá, gente? Então, esses sinaizinhos são sinaizinhos que sempre vão estar disponíveis para vocês, tá? Muito bem. Mandei, e aí eu já posso ver minha pontuação aqui. Então, como eu já botei toda a pontuação ali, ó, nossa, fui mal. Tirei 0 de 9, tá? Eu chutei tudo. Acho que vocês não iam querer alguém tirando 0 para ajudar vocês, né? Mas tudo bem, tá? Então, ó, chutei tudo ali. Tá aqui minhas informações. Percebam que eu acertei a última pergunta. Eu tenho certeza que eu acertei a última pergunta. Só que eu tirei 0. Por quê? Porque eu ainda não tinha feito o gabarito dessa pergunta. Isso pode acontecer com vocês. Estão fazendo a prova, esqueceram de botar gabarito numa pergunta. Fiz de propósito. Agora eu vou voltar aqui, vou voltar nessa pergunta lá embaixo, vou vir em chave de resposta e vou dizer que eu quero colocar um ponto e que a resposta certa é esta pergunta aqui. Eu também não tinha feito o gabarito dessa aqui, tá? Então eu também vou vir aqui, vou botar a chave de resposta, vou dizer que cada pergunta vale um ponto. Só. Tá? Vou dizer que cada pergunta vale um ponto e vou colocar o gabarito aqui também, tá? Então, se o aluno já respondeu e eu vou mudar o gabarito, eu vou fazer alguma alteração, eu não preciso pedir para ele responder de novo. Esse gabarito aqui eu não vou conferir só por causa do tempo, senão a gente vai demorar muito. Vou botar qualquer resposta aqui, tá? Vou tirar aqui. Beleza, tá? Então, agora, eu vou verificar como está a situação da MAID. Então, dentro do formulário, gente, revisando, vocês vão ter o processo de fazer a avaliação. Lembrando que a minha sugestão é você sempre dar em nomes completos. Então, esse aqui poderia ser o meu modelo de avaliação do Google for Education. Depois eu vou copiar para quem eu quero mandar. Eu tenho um nome para ele, tá? Sempre cuidem a questão do nome. Ela é essencial, ok? As perguntas, é onde eu estou fazendo as perguntas. Vocês têm a barrinha de atividades aqui, de ferramentas aqui do lado. Para inserir uma imagem solta, vocês vão adicionar imagem. Para inserir um vídeo, vocês vão adicionar vídeos, ok? Para mim visualizar as respostas, eu vou entrar em respostas. E aqui nas respostas, aí eu vou ter todos os dados que eu posso trabalhar com as minhas respostas. Então, eu vou ter a média. Vejam que agora, como eu mudei o gabarito, se eu for no individual e se eu vou ver a resposta que a MAID deu, eu vou verificar que ela tem 4 pontos de 17. E se vocês lembrarem de antes, a avaliação era 0 de 9. Ou seja, quando eu, professor, corrijo e eu errei até um gabarito, eu posso retificar ele e lá mudar, o aluno automaticamente vai ter a nota dele corrigida novamente, tá? Então, é essa forma de eu trabalhar com isso aqui. Lembrando que eu também poderia ter perguntas que seriam perguntas subjetivas. Mas eu sugiro, gente, que vocês possam separar. Usem as perguntas subjetivas em atividades que vocês vão fazer no Classroom. E usem o formulário para agilizar o processo de correção de vocês. Aí vocês vão ter a nota que o formulário atribuiu e a nota que vocês vão dar no Classroom, ok? Para vocês poderem ver as notas todas, então, Maide, mas se nós vamos usar sem, nesse momento, restringir o uso deles, eu preciso ter uma planilha para saber as notas deles. Aí você vem aqui, nesse sinalzinho verdinho, dentro das respostas, clica aqui e você vai ter aqui dentro a opção de criar a tua planilha. Então, você dá um criar e você vai ter o acesso à tua planilha. Aí ele vai ter aqui, vai trazer as tuas respostas, vai trazer todos os teus dados para o teu aluno. Então, você vai conduzindo dessa forma, tá? Mas todos os dados, gente, eles ficam salvos. Eu vou fechar de novo para que vocês tenham essa clareza e comecem a ter essa segurança para usar as coisas, tá? Eu vou dar um sair aqui. Ó, onde é que eu visualizo as coisas? Então, eu criei uma pasta minha. Dentro dessa pasta, eu botei os formulários. Vejam que eu criei a planilha, ele já vai estar dentro dessa pasta, junto com os formulários, tá? Então, é a pastinha dos formulários. A gente vai ter uma outra live, a gente vai falar mais um dia sobre formulário, que é outro conteúdo, não é o mesmo de hoje. E a gente vai ver que é no mesmo lugar que a gente vai construir as coisas. Então, pensam aqui, ó, agora eu vou abrir aquele de vocês, Conecta Diagnostic Forms. Eu não preciso ter receio. Se eu fizer um modelo, tiver uma cópia, eu vou estar aqui. Aqui tá as respostas de vocês, ó, 128. Se eu clicar aqui, estão os dados de vocês.
Se eu clicar na planilha, eu abro a planilha e tenho todas as informações que vocês me deram para mim poder usar elas ali dentro. Então, eu consigo ter as informações e saber onde é que vocês estão, qual é os níveis de vocês. E a mesma coisa eu posso fazer com a minha avaliação de hoje, o meu modelo, ó. Então, modelo avaliação Google for Education, abri ele e eu vou ter os dados dele aqui dentro. Para enviar este formulário, gente, vocês têm várias formas de fazer. Clica no olhinho e copia este endereço que está aqui. No meu caso, eu já respondi, porque eu só deixei uma opção, né? Para ele responder. Clica esse endereço que vai aparecer. Ou clica em enviar, tá? Clica em enviar. E aí aqui você vai ter, ó, a opção de enviar por e-mail. Se tu tiver o e-mail, um grupo de e-mail, tu pode mandar aqui. Ou lembra do desenho? Ele vai te dar o link aqui. Aí você pode clicar nesse link. Eu vou passar de novo para você, só para a gente fechar o processo. Eu posso encurtar ele. E esse link eu posso copiar. Vejam só, eu fiz direto, tá? Vou de novo aqui. Botãozinho enviar. Venho no linkzinho. Encurto para não ficar um endereço tão grande. Copio ele, tá? Dei um copiar. E aí eu posso mandar esse link para o meu aluno. Então, eu poderia vir aqui, tá? E dar um Ctrl+V aqui e colar para vocês. Agora, vocês vão ter acesso a esse formulário que eu mandei, que eu fiz hoje, para vocês poderem, inclusive, testar as informações de vocês sobre o Google Forms, porque isso que está aí, eu só vou conferir depois o gabarito daquela última pergunta ali da correlação, que a gente fez ela muito rápida, tá? Pessoal, que mais tem sobre o formulário? Eu vou explicar uma coisa, só que eu quero que vocês tenham cuidado em usá-la, tá? Quando um formulário fica muito grande, às vezes ele pode assustar um aluno, tá? Eu vou tirar aqui o limite para uma, só para a gente poder visualizar. Ó. Eu não estou conseguindo responder de novo. Então, eu entro na configuração, eu vou tirar, agora eu posso responder 2 vezes. Se você vai dar uma colher de chá para o teu aluno, tu pode deixar isso também disponível, tá? Olha só, esse nosso formulário, ele ficou bem extenso. Então, eu tenho ele, ó. Eu não quero assustar o aluno, eu quero fazer quebras, apresentar em partes, em páginas. Então, o que eu posso fazer? Eu venho no meu formulário e depois das perguntas que eu quero ter quebras, eu clico na pergunta e clico nessa opçãozinha que tem aqui, ó, tá? Adicionar sessão. Ele vai colocar uma quebra, tá? Tá aqui, ó, ok? E daí eu posso colocar um nome nessa sessão aqui, se eu quiser. Então, eu tô fazendo uma prova, aqui vai ser a parte de... sei lá, aqui vai ser a parte do Google Forms, tá? Poderia ser aqui é ciência, aqui é seres vivos, aqui é corpo humano, aqui é sistema digestório, aqui é sistema circulatório, aqui é células, tá? Aqui eu quero que, quando ele começar verdadeiro ou falso, ele quebre de novo. Então, eu coloco aqui e quebro outra sessão, tá? Então, eu vou colocar aqui, sessão da verdade, tá? Momento da verdade. Aqui ele vai botar o verdadeiro e falso, tá? Isso é legal, vocês pensarem nos nomes criativos também, a gurizada gosta dessas coisas. Nesse caso, gente, o que vai acontecer? Ele vai dividir o meu formulário assim, ó. Aqui eu vou ter a opçãozinha e vou botar essa próxima. Então, eu respondo aqui e eu vou para a próxima. Como ele não vai me deixar passar sem eu responder, porque eu botei como obrigatória, isso aí, né? Faz certinho, depois tem que fazer certinho, tá? Ele não vai me deixar passar sem, só para ganhar tempo aqui, eu vou copiar. Beleza? E vou para a próxima. Vejam, ele colocou aqui uma nova quebra, eu respondi, tá? Estão me mostrando aqui que eu já estou no horário, para não perder vocês. 5 minutinhos a gente termina, tá? Eu respondi, beleza? Dou um próximo aqui e vou indo. Ele vai quebrando com essa questão do próximo. Então, para vocês dividirem, é só clicar em cima, tá? E vocês poderem tá aqui. O cuidado que vocês têm que ter, que eu já vi muita gente acontecer. Dividiu e desistiu de dividir. Aí vem nos 3 pontinhos aqui, ó, e vai querer excluir a sessão. Se eu excluir a sessão, eu excluo todas as perguntas que estão dentro dela, tá? Se eu excluir a sessão, eu excluo todas as perguntas que estão dentro dela. Então, toda vez que eu quiser tirar uma sessão, eu mesclo com a anterior. Aí ele vai julgar para cima. Porque o excluir, eu excluo tudo, tá? Então, tudo, eu excluo. Eu vi que tem uma pergunta aí, desde quando existe o Google ou onde é? O Google Apps, essa ferramenta aqui, ela já existe desde muito tempo. No estado, pelo que eu sei, a parceria já está estabelecida assim desde 2015, tá? Acho que é um período aí que já tá, só não estava sendo utilizado, ok? Pessoal, e a outra coisa que vocês podem fazer com o formulário ainda é imprimir os resultados. Então é isso, nós vamos voltar a falar de formulário em mais um encontro.